E aí, garotinhos e garotinhas que assistem esse canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa inusitada aqui no canal, mas nem tanto assim no YouTube. Talvez isso possa se tornar um quadro que até então poderia ser chamado de Histórias da Minha Vida. Olha que bonitinho, não é mesmo? Por que Histórias da Minha Vida? Eu acho que você já conseguiu raciocinar, né? Porque hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo, mas não é qualquer história. Claro que se você for muito amigo meu, talvez eu já tenha contado essa história pra você, mas pra maioria das pessoas é algo inusitado. Bom, eu tenho uma história muito interessante, não por ser uma história excepcional. Na verdade, eu acho que a história nem é muito interessante assim, até porque você não vai escutar a história e falar, nossa, como o Zimbábue é radical, hein? Mas foi algo inusitado pra mim, porque vocês não sabem, mas eu sempre fui um cara muito de boa na escola. Mas algo de muito interessante aconteceu no meu primeiro ano da minha vida escolar, ou seja, no primeiro ano do ensino fundamental. Mas aí vocês devem estar se perguntando, nossa, Zimbábue, mas o que você fez de tão maléfico pra você tá falando uma coisa dessas? Mas calma, não é nada de muito grave assim. Aliás, para algumas pessoas isso é muito pouco. Mas enfim, né? Vamos começar essa historinha. Bom, meu primeiro ano da escola, eu acho que se você fizer um esforço para se lembrar de como era aquela época, provavelmente você vai lembrar que era uma bosta, porque até então você nunca tinha ido pra escola. Então era meio que um sentimento de ódio e amor, porque era algo inusitado, então você queria provar daquilo. Só que ao mesmo tempo você via as pessoas falando que era chato e pensar que você teria que fazer aquilo todo dia por vários anos da sua vida, isso não te deixava muito alegre com a situação. E essa coisa de conhecer pessoas novas e tudo mais, que pra mim foi algo muito difícil, porque na infância eu era muito tímido, então isso meio que dificultava as coisas pra minha socialização com aqueles grupinhos de pessoas. Mas obviamente eu me achei em um grupo específico que, se eu não me engano, a gente só falava de Naruto, Carrossel e Ben 10. Eram os assuntos que a gente mais gostava de conversar. Então só por essas informações vocês já devem ter percebido que era um grupinho meio nerd, digamos assim, né? Sim, eu comecei em um grupinho social na escola, meio nerd, mas eu não segui tanto essa carreira de otaku, nerd. Na verdade, a partir de que os anos se passavam, eu sempre fui mais o cara que era amigo de todos os grupos sociais, mas sempre meio tímido, assim. E, obviamente, sempre gostando de memes. Esse tipo de coisa doentia que eu faço na internet, sabe? Mas voltando àquele assunto do meu grupinho nerd, né? Até porque esse sim é o ponto do vídeo. Chegou um belo dia que estávamos lá conversando sobre as mesmas coisas de sempre, até que chegou um molequinho bem folgado que era desse grupinho da baderna, porque pra mim, assim, qualquer grupinho que badernava ou dava uma zoada com esse pessoalzinho mais nerd, eu chamo do grupinho da baderna, sabe? Então, mas aí um molequinho desses aí chegou lá na mesa que a gente tava reunido lá e começou a querer participar da conversa. Do que eu me lembro era alguma coisa assim, ele queria meio que entrar no nosso grupinho. Só que aí, como ele tinha essa fama de folgado, ninguém concordou com a ideia dele entrar no grupinho. Que, se eu não me engano, tinha algum nome assim de clube, alguma coisa, só que eu não lembro. Então eu não vou dar essa informação porque eu realmente não me lembro. Mas aí ninguém aceitou ele entrar no grupo. Ele só queria entrar nesse nosso grupinho pra realmente zoar com a nossa cara. Mas enfim, o que aconteceu foi que ele ficou puto e começou a falar pra gente: ah, depois a gente se pega na saída. Uns negócios bem estilo primeiro ano mesmo, sabe? Aí, como a gente era bestinho também, né? A gente entrou na onda dele e foi aí que a gente decidiu armar um plano pra estrupiar o moleque na porrada. E o plano era simples. O molequinho que corria muito lá na sala, ele tinha até uma fama, assim, de correr rápido no pega-pega e tudo mais. Ele ficou
colocou no corredor da escola, assim, pra se caso o moleque corresse, ele ia e pegava o moleque, pra evitar a tentativa de fuga mesmo. Enquanto 2 moleques tentavam distrair algum professor que estivesse passando pelas redondezas, ou a diretora, ou algo do tipo, né? E eu e mais 2 moleques, que era considerado como os fortão. Sim, gente, eu já fui considerado um marombinha da escola. Mas na verdade era tudo gordura, né? Porque eu sempre fui gordo desse jeito. Eu era mais ainda. Mas só sei que eu e mais 2 é que teve a tarefa de ir lá e cobrar ele. Aí a gente colocou o plano em ação no dia seguinte. A gente esperou dar o horário do intervalo. E aí quando o molequinho tivesse indo pra cantina pegar o pratinho da merenda dele, bem na porta a gente já ia puxar ele pro lado assim e sentar o couro nele. Essa era a minha mente quando eu tinha 6 anos. E aí, meus amigos, dito e feito, deu tudo certo. Quando o moleque ia entrar na cantina, o molequinho já arrastou ele pro lado assim. Aí era nego batendo na cara do outro, empurrando pra cair no chão. Aí foi uma baderna, né? Só sei que o final da história foi que o moleque simplesmente perdeu 2 dentes e saiu com a boca toda cheia de sangue. E o melhor disso é que não deu nenhum BO pra gente, porque a gente inventou que ele ia bater na gente, que ele tava vindo pra cima, sabe? E aí a gente só se defendeu. E como o moleque era atentado na escola, então as professoras acreditavam na gente, até porque a gente era meio que bonzinho e fazia lição, tudo certo. Ou seja, no final de tudo, o moleque se fudeu completamente, porque além de perder 2 dentes e sair com a boca sangrando, a mãe dele teve que ir lá na escola, falar lá com a diretora e tudo mais, enquanto a gente, que era os mais pilantras daquela sala, nem a mãe eles chamaram. Vê se pode uma coisa dessa, né? Mas aí, ó, é o que eu já tinha falado, não é uma história muito impressionante, até porque eu sei que muitas pessoas aí que estão vendo esse vídeo devem ter história muito pior aí. Mas essa foi a minha história de vida obscura, entre aspas, né? E se vocês gostaram, deixa o seu like aí, compartilha para seus amigos verem e se inscreve no canal. Me desculpem mesmo se a qualidade do vídeo não tiver muito boa, não digo tanto de edição, mas da minha voz falando mesmo, porque hoje foi um dia muito cansativo, mas eu tive que gravar aqui porque senão ia ficar sem vídeo. Na verdade eu não iria ficar sem vídeo, mas por causa da minha programação de rotina do canal ia atrasar muito, sabe? Mas é isso, galera, espero que vocês entendam aí, mas tamo junto, é nóis, valeu, valor, fui!